Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer e, para isso, recebemos no estúdio a oncologista Cláudia Tavares. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Informativo. Boa noite, Matheus. Obrigada. Nós É um prazer estar aqui. Eu gostaria de começar dizendo para você que o Dia Mundial de Combate ao Câncer foi instituído em 2000 pela União Internacional de Combate e Controle para o Câncer, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, reunindo aí em torno de 160 países, incluindo o Brasil. E a importância desse dia é exatamente disseminar informações para a população em geral com relação à prevenção e controle do câncer. Se você imaginar, eu vou te dar alguns dados, que há uma estimativa para 2025 de 7,6 milhões de óbitos por câncer no mundo. Destes, 4 milhões de óbitos na faixa etária de 30 a 69 anos. Isso é um número alto. Se você, com ação de prevenção e controle, você vai conseguir, pelo menos, evitar a morte prematura de 1,5 milhão de pessoas. Então, é muito importante essas ações de prevenção e controle do câncer. No Brasil, como já foi dito na entrevista pela colega, no triênio 2023 a 2025, é estimado 704 mil novos casos pelo Instituto Nacional do Câncer, que é um órgão do Ministério da Saúde. Desses 704 mil casos, a gente não exclui os casos de câncer de pele não melanoma. Os cânceres de pele não melanoma somam 483 mil casos novos. Então, dos 704 mil casos novos no triênio 2023-2025, em torno de 73 mil seria para o câncer de mama, que é o primeiro incidência na mulher, 71 mil câncer de próstata, que seria o primeiro incidência no homem, seguido aí do câncer de intestino, cólon e reto, pulmão, estômago e a pele eu já disse, né? Estômago e colo de útero. Hoje o colo de útero, com as ações de prevenção, as ações de orientação, ele já seria o terceiro incidência na mulher no Brasil. Cláudia, esses rankings, né, geralmente a questão da incidência e mortalidade é mais ou menos a mesma coisa, não muda muito, né? O que muda aqui na incidência é exatamente com que tempo você faz esse diagnóstico. Quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, você vai aumentar a chance de cura. Então, um exemplo, câncer de mama. Você não tem nenhum fator que previna, fala, faça isso que você não terá câncer de mama. O que você tem são ações, políticas de saúde, como o Outubro Rosa, para rastreamento do câncer de mama. No caso, mamografia a partir dos 40 anos. Então, o objetivo desse rastreamento é você pegar o maior número de pessoas com câncer de mama, de mulheres, no caso, inicial, em fase inicial, porque você vai garantir mais de 90% de chance de cura para essas pacientes. A mesma coisa, câncer de próstata, que é o mais comum no homem. Você não tem um fato, algo que eu diga para você, faça isso que você vai prevenir, você não vai ter câncer de mama. Como acontece com o câncer de pulmão quando você evita o fumo. Então, a gente rastreia, Novembro Azul, faz o rastreamento com o PSA. Qual é o objetivo? Detectar mais precocemente o início do câncer, porque aí você vai chegar aí a níveis de 90%, 95% de chance de cura. Então, uma coisa é você prevenir, outra coisa é você evitar. O câncer de colo uterino, o câncer de pênis, você induzido pelo papiloma vírus humano, o HPV, você previne. Fazendo como? Daí tem a política de saúde nacional, para você vacinar as meninas
de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. Então, essa é uma política de saúde que vai realmente prevenir que no futuro, independente da idade que esse menino ou essa menina começa a sua vida sexual, você vai prevenir o aparecimento do câncer de colo de útero, induzido pelo papiloma vírus humano. Cláudia, você comentou a respeito dessas diferentes formas, né, de detecção, né? Cada tipo de câncer tem uma forma. Mas quando a gente fala ali dos sinais de alerta, geralmente esses tipos têm algumas coisas em comum, né? Geralmente idade, histórico familiar são alguns exemplos, né? Histórico familiar é algo que a gente ouve muito, mas é bom que se tenha em mente que apenas 5% de todos os cânceres são de origem genética. 80 a 90% são induzidos por fatores externos, como tabagismo, obesidade, a falta de prática de exercício físico, a falta de uma alimentação adequada, exposição excessiva ao sol. Então, 80 a 90% de todos os cânceres são induzidos por fatores externos, tá? Os outros, a gente conta fatores hormonais, os componentes imunológicos, que seria em torno de 10 a 15%. E 5% são fatores genéticos. Então, mais uma vez, reforça aí a importância do Dia Mundial de Combate ao Câncer. Você deve cada vez mais esclarecer a sua população e deixar as dicas para a sua população. Evitar o fumo, evitar bebidas alcoólicas, evitar ingesta de carne saturada, manter o seu peso adequado, fazer atividade física e evitar exposição solar entre 10 às 16 horas, porque esse é um fator importantíssimo para o aparecimento ou desencadear do câncer de pele tipo não melanoma. Então, a exposição solar é importante ser prevenido, isso previne o câncer de pele, tem que evitar, sim, entre 10 às 16 horas a exposição solar, tem que usar o filtro solar. E a prática de atividade física e, claro, fazer realmente jus ao que a política da saúde tem feito. Outubro Rosa, tem uma disponibilidade maior para fazer a sua mamografia? Vamos aproveitar o momento da campanha. Novembro Azul, tem uma disponibilidade maior para o homem fazer o seu exame de PSA? Então vamos fazer e aproveitar a campanha. Dezembro Laranja, eu tenho a disponibilidade de ter acesso a um dermatologista para fazer um diagnóstico de uma pinta estranha e com isso tirar essa lesão e evitar a evolução de um câncer. Então, a gente tem que aproveitar, a população tem que ser informada da importância disso. Então, é importante sim a gente seguir as orientações para prevenção e controle do câncer, porque a maioria é controlável. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque hoje é muito comum a gente falar em tabagismo e a gente sabe que as campanhas de combate ao fumo têm funcionado muito bem no Brasil. Mas fica aí o alerta para os pais, principalmente para a população jovem em geral, do uso dos cigarros eletrônicos. Eles têm substâncias como o fumo, como a nicotina, que são que predispõem ao aparecimento de câncer de pulmão, além de outras substâncias que a gente desconhece, porque muitos desses cigarros eletrônicos são contrabandeados, então a gente desconhece, a Anvisa não tem o poder de saber exatamente o que vai ali. Então, é um hábito que eu tenho percebido que tem sido comum na população jovem em geral, e esse é um fator, sim, de predisposição de câncer de pulmão. E não só o câncer de pulmão, mas as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, deveria, sim, ser realmente banido. Ótimas dicas, Cláudia. A gente já está quase chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse a respeito do tratamento.
né, independentemente se foi diagnosticado precocemente ou não, quais são as formas existentes hoje, né? E no que a gente ainda precisa avançar nessa temática? Hoje nós temos ainda o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, que é feito com a quimioterapia pelo oncologista clínico, o tratamento radioterápico, que é feito com radiação ionizante. A gente tem avançado muito nas técnicas de tratamento de radioterapia, propiciando assim diminuição de efeitos colaterais para os órgãos de risco, os órgãos normais que estão, por exemplo, na próstata. Se eu trato a próstata, eu protejo hoje bexiga e intestino com as técnicas avançadas que a gente tem. Na quimioterapia, a gente tem hoje as terapias-alvo, as imunoterapias, que são como remédios inteligentes, que conseguem reconhecer as células, as mutações genéticas que tem ali naquelas células e destruir esse alvo de uma forma mais direta, também diminuindo os efeitos colaterais. A imunoterapia ela é muito utilizada também para o câncer metastático, um exemplo é o melanoma. Com isso, hoje, com os resultados que a gente tem alcançado nesses medicamentos novos que têm surgido, a gente consegue, como a colega disse, aumentar o tempo de vida desses pacientes com qualidade de vida. Então, hoje, eu acho que o caminho para o câncer é se tornar cada vez mais uma doença crônica. Mas a gente não pode desistir de buscar o diagnóstico o mais precocemente possível, mesmo sabendo que a gente conta e vai contar cada vez mais com medicações capazes de controlar o câncer metastático.